A pegada do bambolê, como diria meu mestre Nelinho, um craque atrás do outro, um assunto mais relevante que o outro para nossa vida, para a cultura da nossa empresa, para aumentar o seu ticket aí. Como é que estão as vendas na sua vida, no seu negócio, na sua loja, no seu comércio? Você é profissional autônomo, quer melhorar? Deseja? Já leu o livro Vendedor 24 Horas? Ainda não? Tá sabendo que o próprio Vendedor 24 Horas senta aqui conosco toda terça-feira e aí é um faleiro daqueles, ou melhor que o outro, sempre com o objetivo de servir você com aquela informação, com aquele conhecimento que vai fomentar, que vai melhorar e que vai trazer uma energia boa para o seu dia, porque tá no DNA dele. E eu posso dizer, como amiga de longa data, verdade, entrega, comprometimento e energia lá no alto. Aquele cara que chega e muda o ambiente. Tá aqui ele, Barreto, meu amigo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcela Vasconcelos. Sabe que eu conto os dias para estar aqui na terça-feira, né? Bom. Para poder ter essa troca com você, a nossa vendedora 48 horas, gente. Quem conhece a Marcela sabe o que eu tô falando. E poder contribuir com a vida também dos nossos ouvintes da CBN, né? Seja pelo YouTube também, é sempre muito bacana. E sempre com um convidado muito especial, né? Trazendo para essa bancada aqui. Sempre. Muito importante. Mas antes de mais... Calma. Tá muito afoito, tá muito acelerado. Vamos respirar comigo aqui. Anderson, coloca nós dois, porque nós estamos... Mas a gente tá bonito no YouTube. Eu, se fosse o pessoal, ia lá ver. Meu. A gente nem combinou, como né? combinou isso? Tem um jaquetão de couro, hein? Que isso, hein? Que dupla, Brasil. Curti, hein? É que aqui em Cuiabá, pra quem não sabe aí, gente, quem tá assistindo por fora aí, pô, quantos graus hoje de manhã cedo? Bateu 15 graus. Hoje, 4h30 da manhã, tava indo treinar. Para que esse vídeo é salvo. Arquivado, que eu te conheço, Márcio Barreto. Eu gosto quando coloca assim. Virou hábito, pô. Virou hábito. É muito bacana isso. Tá bom. A gente tá bem no vídeo mesmo, hein? Olha lá. Curti. Quem não foi ainda pro YouTube, o YouTube vá, porque tá valendo a pena hoje. Tá valendo a pena, não tá? Hoje a gente tá, combinandinho por lá. Demais. Eu até queria aproveitar para falar, inclusive, da BYD, do Grupo Saga. Afinal de contas, o Grupo Saga tá aí, gente. Mais de 52 anos, realmente entregando para você a marca que você precisa. Eu falei BYD, até porque eu tenho dirigido um BYD tem quanto tempo? É 1 ano e meio, né, Marcela? Isso. Ou seja, é muito bacana a gente falar daquilo que a gente compra realmente. Aí fica mais fácil falar, né? Pois é, gente, tá aí, ó. Fique tranquilo para conhecer de perto a eletrificação que a BYD está fazendo no Mato Grosso todo e em todo o Brasil, né? A fábrica agora também na Bahia, em Camaçari, e assim ganhando cada vez mais fãs, né, dessa grande marca. E você pode escolher a sua bandeira também. Pode ser Chevrolet, Hyundai, é você que manda, tá? Jaguar, Land Rover. Tem novidade chegando, eu não posso contar ainda, mas tem Nissan, inclusive lançamento do Nissan Kicks também, do Grupo Saga. E óbvio, a BYD te esperando, com certeza vai ser muito bacana conhecer um pouquinho mais dessa grande empresa que facilita a tua vida, tá? E também a Casa Prado, né? A Casa Prado veste todos os homens há 70 anos e tá em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. Fique à vontade também. Lá são verdadeiros consultores de moda que realmente mudam a sua realidade. É o tal do branding, pessoal, né? Chega primeiro, eu nem abri a boca e como eu me apresento, isso muda tudo. Já sabe, Casa Prado, em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande, há 70 anos, vestindo homens elegantes, Marcela. Chiquíssimo, posso dizer. Nossa, Anderson, parabéns pelo trabalho. Agora eu tô só colocando o nosso nome ali bonito na tela e a gente quer parabenizar. Menino Anderson, sempre inovando, criativo. Ele tá vascaíno, né? Justifica bem, né? Tá vendo? Cara, que pena que o Vasco não tá nessa competição, quando você chega, né? Você vascaíno, ele capricha assim, tá vendo? É verdade. Ele é diferente. Inclusive, hoje tá rolando os nomes bacanas, até pros entrevistados também, viu? Sim. Ficou bonito no Ficou painel, bonito. né? A gente tá sempre, a cada dia, melhorando para servir você, ouvinte com faleiro, do jeito que você merece. 15h13, aquecendo os motores de vendas e negócios com Márcio Barreto. E eu tô para te dizer que Barreto, ele tem uma agenda e um critério sensacional para escolher, e a gente troca essa figurinha antes de chegar aqui terça-feira sempre, e hoje, quando ele trouxe a pauta, ele já disse assim: eu sou muito fã dessa pessoa que vai conversar conosco, que tem uma trajetória, tem uma didática que eu admiro muito, então eu faço questão que você, com essa voz que o Brasil ama, apresente o seu convidado essa tarde, meu amigo. É um dia de muita alegria, viu, Marcela? É um camarada que é referência para muitos aqui no Brasil, fora do Brasil também, referência mesmo. Você está falando do Thiago Reis, que é CEO da Growth Machine, um nome até muito conhecido e de uma metodologia realmente sensacional. Hoje o nosso tema é: não existe crescimento sem confronto. Imagina só. A verdade que os times comerciais evitam. E não tinha ninguém melhor
para jogar isso na roda aqui, falar mesmo tete a tete com a gente do que o Thiago Reis. O Thiago Reis, ele é um dos maiores nomes em vendas B2B da América Latina, autor também do best-seller Demanda Infinita, referência quando o assunto é escalar times comerciais com processo, previsibilidade, geração contínua também de demanda qualificada. Sua metodologia já impactou milhares de empresas, de startups também e gigantes do mercado e hoje é usado aí por 8 das 10 maiores techs do Brasil. Bom, depois de liderar também e estruturar operações comerciais em diversos setores, Thiago fundou a Growth Machine, a maior aceleradora de vendas do país do zero, com uma proposta simples e muito poderosa, transformar caos comercial em máquina previsível de crescimento. Os números falam por si só, né? Faturamento de 1,2 milhão no primeiro ano e crescimento de 3, 4 por ano por 4 anos consecutivos. O cara já conseguiu implementar mais de 8 mil máquinas de vendas e muito bem estruturadas, tá? Especialista em aumentar receitas com mais de 1,7 bilhão de reais gerados para clientes nos últimos 24 meses, últimos 2 anos, tá? Bom, reconhecido como influencer de vendas número 1, vem pra cá, Thiago Reis. Que é isso, hein? Até que enfim, Thiago! Thiago... vocês. Boa, Thiago. Tá ouvindo agora, Thiago? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Thiago. Ah, show. Boa. Tudo certo? Sintonizados, conectados em alto e bom som? Agora sim. Tudo bom, gente? Muito boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Pô, é uma honra nossa ter você com a gente hoje aqui, até porque a nossa sempre missão aqui, Thiago, é ajudar os empreendedores ouvintes da CBN, né? Tanto pela rádio quanto pelo nosso canal do YouTube também, a desmistificar esse universo, né? E quando o assunto é tecnologia, né? É vendas, é ajudar empresas, ninguém melhor do que você para contribuir com a gente hoje, tá bom? Então, bem-vindo. Marcela. Obrigado. Nossa, eu tô assim feliz por você, porque sei da sua admiração e tenho certeza que o Thiago vai contribuir e muito. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores em uma rede social. Você que conhece, fica sintonizado conosco, desligou o carro, vá para o YouTube acompanhar essa entrevista de frente. Thiago Reis, a gente tem um bom costume aqui. A sua trajetória, Márcio Barreto leu um currículo aqui maravilhoso, de uma trajetória linda, de muita contribuição, de muito talento, mas eu quero ouvir um pouco. Eu tenho certeza que o ouvinte quer se aproximar um pouco da sua trajetória. Conta pra gente de onde você veio, da sua história, um pouco da sua vida, desse crescimento, para que a audiência mato-grossense possa se aproximar e assim a gente fala muito dessa pauta que vai causar desconforto, mas vai ter resultado. E Marcelo, é legal porque tudo tem um início, né? E hoje o Thiago é gigante, mas, cara, a gente quer saber muito onde é que foi que começou ali no Rio. Foi o quê? Num coworking? Foi num quarto? Como é que começou a Growth Machine? Cara? Tô curioso, olha que eu conheço muita coisa da Growth, hein? Boa, Márcio. Cara, primeiro assim, uma coincidência de como eu conheci o Márcio, né? Se você lembra. Boa. Mas, há 2 escritórios atrás, o meu escritório ficava no centro do Rio de Janeiro, né? Ali na Presidente Vargas. E eu peguei um Uber, e aí o Uber, não sei como é que a gente entrou no assunto vendas e tal. Aí ele falou, cara, acabou de sair do meu carro um cara que também fala de vendas e tal, chamado Márcio Barreto. Eu falei, sério, Aí eu mandei mensagem para ele, eu acabei de pegar o mesmo Uber que você, né? Cara, foi incrível. Márcio, acho que você já me seguia, eu passei a te seguir também. Justamente. Falei, cara, um Uber, olha que mundo pequeno. Mas o meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu trabalhava ali 6 horas por dia, ganhando R$ 472,93. Você pode ver que traumatizou, né? Eu lembro do número. Percebemos. Boa. Isso há 20 anos atrás. E eu vi quanto que vendas era algo subestimado, com pouca técnica, com pouca ferramenta, normalmente visto como subemprego, normalmente visto como algo que fosse negativo, né? Como se trabalhar em vendas fosse uma função ruim. Pois é. Eu sempre sonhei em empreender, eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio, mas eu li no Pai Rico e Pai Pobre e no T. Harv Eker, no O Segredo da Mente Milionária, que a melhor maneira de você aprender para você empreender é trabalhar no negócio dos outros, né? E eu fui parar numa empresa de tecnologia no centro do Rio de Janeiro. Essa empresa, ela vendia um sistema e eles me contrataram para organizar a ponta financeira. Quando eu fui analisar a ponta financeira, eu percebi que a empresa tinha mais despesa do que receita e eu tinha ali uma contagem agressiva de 90 dias para virar o caixa, senão a empresa iria fechar as portas, né? E aí eu percebi que no financeiro eu não resolveria esse problema, que eu precisava ir para a área comercial. Primeiro eu fui para marketing, depois eu fui para vendas e de lá para cá são 15 anos estruturando e montando operações comerciais. Eu peguei essa empresa quase quebrando, levei ela para 6 milhões de faturamento, me tornei sócio, vendi essa operação,
Fui contratado por uma outra empresa de tecnologia em São Paulo para liderar o time de vendas. Liderei esse time por 24 meses, mas chegou um momento que eu podia vender ingresso para o pessoal visitar a operação. Eu sempre acreditei em vendas como uma linha de produção, né? A maior parte das empresas olha para vendas como eu trago o vendedor e o vendedor tem que resolver tudo. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Se você não tiver leads, se você não tiver demanda, se você não tiver pessoas interessadas em conhecer o que você vende, dificilmente o teu vendedor vai conseguir ser produtivo ou entregar resultado. E eu sempre acreditei que eu tenho que encaixar geração de oportunidade, visibilidade com o time de qualificação e com o time de vendas. Quando eu percebi isso, eu vi que ali era uma oportunidade de começar um negócio, né? Essa empresa passou por uma dificuldade financeira, a gente está falando de 2017, ali quando a gente teve o impeachment da Dilma, então ela não conseguiu fazer uma nova captação, era uma empresa que dependia de investidores, e eu sendo um dos caras mais caros da estrutura, eu falo que eu fui promovido a empreendedor, né? Eles abriram a porta e falaram, Thiago, tá livre. Assim começou a Growth Machine da sala da minha casa. Eu startei efetivamente a Growth dia 28 de janeiro de 2018. Thiago sozinho. Primeiro ano, cara, a gente fez quase 1.2 milhões só com o Thiago. Segundo ano, a gente foi dobrando de lá para cá. Esse ano a gente está caminhando para fazer 100 milhões pela primeira vez, crescendo 100% ao ano. E agora botando, né, nos últimos... vamos fazer agora um ano que a gente passou a ter a nossa própria tecnologia. No passado a gente usava a tecnologia dos outros. E tem 3 meses que nós lançamos uma inteligência artificial capaz de substituir vendedores. Então, de maneira muito resumida, né, foi isso que eu fiz. Eu fundei a Growth porque eu acredito de verdade que vendas é um instrumento de libertação. Quando um empresário, um empreendedor não consegue vender, ele se torna refém da sua empresa e, por conta disso, ele abre mão da família, abre mão do casamento, abre mão dos filhos. E, cara, vendas pode ser mais fácil, vendas pode ser mais simples, mas a gente precisa colocar técnica, a gente precisa botar metodologia, precisa botar ciência, precisa botar tecnologia a favor de nós para que a gente possa aproveitar cada vez mais esse curto espaço de tempo que nós temos chamado vida. Diferenciado, né? Eu lembro bem, Thiago, que você também, ali, acho que mais ou menos uns 10 anos, você viajou bastante para implementar máquinas de vendas pelo Brasil. Você passava ali uma semana mais ou menos numa cidade, numa empresa, se dedicava a implementar, né? E, pô, o que traz hoje pra gente, porque sobrou pra você no final das contas, né? Você que vai ter que contar pra gente por que o SDR, né, o pré-vendedor, para quem, né, não se familiarizou tanto com o tema, não tem mais volta, né? Essa automatização aí, os processos... Então, vamos dar um passo atrás, Márcio. Primeira coisa, quando eu boto o vendedor para fazer tudo, Marcelo, o que você acha que é mais difícil? Conseguir ligar para uma pessoa e fazer ela te atender, pensando no dia de hoje, que ninguém atende número desconhecido, ou apresentar uma solução e fazer com que alguém compre? Pensa aí, onde você acha que uma pessoa trabalhando gastaria mais tempo? Apresentando o que vende ou tentando falar com pessoas e encontrando pessoas interessadas em comprar? Tirando por base a minha vida, ninguém nunca vai conseguir falar comigo, porque eu não vou atender de forma alguma. Pois é. Então, o fazer ligação, achar as pessoas, se conectar, seja porta a porta, seja indo a um evento, seja por pombo correio, seja por carta, seja por WhatsApp, consome 70% do tempo de um profissional de vendas. 70% do tempo. Então, só sobra 30% para ele apresentar a solução e o produto. A maior parte das empresas contrata vendedores achando que o vendedor vai conseguir fazer as duas coisas. E eu sempre faço uma metáfora. É parecido com você querer criar uma loja de imóveis, pegar um marceneiro e dar um machado para ele e fala, vá na floresta derrubar a árvore, né? Quando a função do marceneiro não é derrubar a árvore, a função do marceneiro é fazer os móveis. E aí você está pegando um cara que tem um nível de conhecimento alto, que sabe fazer móveis, sabe encaixar, sabe limpar, e bota ele para fazer uma atividade extremamente braçal. Você poderia colocar um recurso que custa 1/3 do valor do marceneiro para ir lá derrubar a árvore e transportar a árvore. Em vendas, a gente precisa fazer... A primeira coisa que as empresas precisam entender é que eu preciso dividir a função. De todo mundo que procura uma empresa, 40%, 30% vai estar preparado para comprar. 60% vai ser perda de tempo. Se eu passo todas as oportunidades para um vendedor, ou até mesmo se eu boto o vendedor para ligar e ir atrás de cliente, ele só vai ter 30% da capacidade produtiva dele. Quando eu separo essas duas funções entre vendedor e alguém responsável por prospectar e agendar reunião, eu mais do que duplico a capacidade de atendimento de um vendedor. Aqui na Growth, depois se quiserem a gente pode dar um passeio. O meu time de vendas chega a fazer 8 reuniões por um dia. Seria impossível um vendedor fazer 8 reuniões em um dia se ele tivesse que prospectar e vender. Só que o que acontece? A função do SDR é uma função muito braçal,
é alguém que precisa fazer 100 ligações para conseguir receber um sim. Ele toma muito não. Ele pega pessoas extremamente grossas, mal educadas, que vão tratar ele muito mal. Por consequência, acontece duas coisas. Primeiro, o SDR leva de 4 a 6 meses para ficar produtivo. E aí, Marcela, só para a gente contextualizar, eu vou chamar de SDR essa pessoa que, se a gente fosse traduzir, seria agente de prospecção. É um recurso mais júnior, responsável por ligar para o cliente, falar com a pessoa e qualificar. Posso fazer uma pergunta? Desculpa interrompê-lo. E tem algum diferencial nesse treinamento? Porque você disse que ele tem que ser altamente treinado e ele vai ter ali muito não até escalar o sim. E qual é essa estratégia? Por quê? Você disse ali que ele vai encontrar muita gente mal educada, mas infelizmente a gente também encontra essas pessoas que tentam uma abordagem e que, né, não sei, por exaustão, cansadas também, em busca desse sim, também são grosseiras. Por exemplo, hoje me ligaram várias vezes de um número, eu não atendi, aí mandaram, eu nem sabia que dava para fazer isso, Barreto. Mandaram uma mensagem enquanto tocava o telefone, uma mensagem bem mal educada de texto, como se fosse assim, atende que eu quero te apresentar isso agora, pronto e acabou. Então também tem esses dois lados. Qual que é o seu segredo? Então assim, olha, o que acontece? Dentro de uma organização, eu vou ter pessoas que concebem e analisa e pessoas que executam. O nível de senioridade e conhecimento é diretamente desproporcional. Uma pessoa capaz de construir um processo de vendas, ela tem que ter um nível de experiência, um nível de conhecimento muito mais alto. Quem faz isso aqui na Growth e para os nossos clientes são pessoas normalmente formadas em engenharia ou em administração, sendo que quase 50% dos oradores têm mestrado ou doutorado. Então, o SDR, quando vai executar, ele não inventa, ele não diz o que ele vai falar, ele não define a mensagem que ele vai mandar. Está tudo parametrizado e desenhado. Ele vai seguir o que a gente chama de cadência. E essa mensagem que essa pessoa te mandou, com certeza é alguém que não teve um treinamento adequado e que não tem um processo a ser seguido. Tipo assim, quando você vai no McDonald's, se você prestar atenção, quando você pede seu hambúrguer, lá na chapa tem um cara que tira de um congelador um hambúrguer num saquinho, ele rasga esse saquinho, ele joga em cima da chapa, ele aperta um botão. Esse botão conta 30 segundos e faz pi, 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 pi. Ele pega uma chapa, vira o hambúrguer, aperta de novo o botão, faz 30 segundos, ele tira e bota no sanduíche. Se você for em qualquer McDonald's do mundo, o hambúrguer tem o mesmo sabor. Por quê? Porque existe um processo a ser seguido. Não é a pessoa que está na chapa que decide quando que ele vai virar ou desvirar a carne de hambúrguer. A mesma coisa precisa acontecer em vendas. Eu preciso desenhar processo e treinar o time a executar esse processo. Quando uma pessoa prospecta de maneira aleatória ou até mesmo de maneira grossa, oferecendo um produto, primeiro, ele vai ser muito mais rejeitado. Segundo, ele vai queimar a marca, né? Porque você mesmo que tivesse a necessidade de comprar esse produto, você vai analisar 2 vezes comprar de qualquer outra marca do que comprar de alguém que te tratou mal. E detalhe, você está falando agora, né, numa rádio, você está falando ao vivo no YouTube, você não citou o nome da marca, né, mas seria uma boa estratégia de patrocínio, tá? Já manda mensagem para eles e fala, olha, se vocês não patrocinarem esse negócio, eu vou falar ao vivo. Muito bom, Thiago. Gente, esse menino é muito bom. Thiago é um monstro. E Thiago, ele é carioca também? Carioca, pô, carioca. É vascaíno também? Essa eu não sei. Pô, aí... Eu vi que ele era simpático de cara. Eu não sabia, eu tava torcendo. Inteligente, como é que vai dar? Não tinha como dar errado. Vamos entrar nesse mérito. Nesse mesmo restaurante fast food, é muito interessante que tem esse mesmo programa pro caixa também, Marcela. Que ele já mete o upsell ou cross-sell pra você, seja na batata, seja numa ancoragem, ou seja, tá tudo parametrizado, tá tudo documentado num playbook ou na cadência. Ele não toma decisão. Tá ali, porque ele só segue. A gente precisa construir processos onde... Por que acontece? Eu quero um cara que seja simpático, genial, com alta cultura, que fale muito bem e que seja desenrolado. Não tem, vai contratar. Não tem. Você tem que desenhar o processo tudo e isso. Treinar. Pois é. Quanto é que vai custar para botar o barril? Aí, meu amigo. Rapaz, na Growth eu vou fazer um estágio aí com vocês. Tô muito interessado, hein, Thiago? Mas, então, Thiago, é muito bacana isso aí. O primeiro passo é esse, a gente conseguir separar essas duas funções. A maior parte das empresas não separa e perde muita produtividade por conta disso. Só que o que acontece? É uma atividade muito repetitiva. E por ser uma atividade muito repetitiva, eu consigo usar inteligência artificial para fazer isso num volume maior. A inteligência artificial ela consegue fazer 400 ligações por dia. Ela consegue falar simultaneamente com 3 pessoas. Ela não tem emoção, ela não fica doente, ela não precisa ser treinada. Eu construo o prompt uma vez, dou play e ela executa. Eu estava ouvindo uma ligação ontem. A gente, né, assim, é um negócio extremamente novo. Tá? A tecnologia está evoluindo numa velocidade
assustadora, tá? Assustador. Eu não vou falar absurda, é assustador. Quando você olha a evolução, de uma semana para outra, o negócio já está completamente diferente. E ela estava prospectando para um cliente nosso que vende um software de gestão de oficina mecânica. Cara, a pessoa que atendeu na outra ponta, quando ela ligava, o cara era tão grosso, mas tão grosso, mas tão grosso. Ele falou assim, eu já falei mais de uma vez que eu não tenho tempo para falar com vocês. Ela falou, não, tudo bem, eu entendo que você está muito ocupado, mas atualmente, como é que você acompanha os seus clientes? Olha, eu não quero nada, eu quero que você me mande por WhatsApp, mas eu tenho um problema na minha ordem de serviço. Sério? O que acontece na sua ordem? Cara, ela foi quebrando, cara. Só que mesmo assim, no meio, mesmo o cara dando as informações, ele falava, mas me manda tudo por e-mail. Cara, se fosse qualquer ser humano, ia sair com raiva, querendo matar. Mas como é uma inteligência artificial, ela não tá nem aí para a maneira como ele reage ou como ele maltrata ela. Ela continua, né? Quando a gente treina esse time, a gente treina um negócio chamado recuperação emocional, que é o quê? Toda vez que você recebe uma recusa ou uma agressividade, nós temos um instinto natural de revidar. Mas a recuperação emocional implica em você fazer uma pergunta para você ganhar tempo de respirar fundo e voltar no teu eixo. Vamos pegar essa dica aí, ó. Respirar fundo é o gancho, porque a gente tem um repórter CBN que chega para prestigiar quem nos prestigia. Daqui a pouco a gente está de volta. A gente tem notícia com o repórter CBN, os destaques do país. Daqui a pouco, terça-feira, 24 de junho, dia de São João. Uma terça-feira fria, mas aqui dentro, devidamente aquecido, com a missão de servir você e com muito conhecimento sendo compartilhado em mais uma edição do nosso Vendas e Negócios. O protagonista é Márcio Barreto e hoje o convidado é Thiago Reis, que de acordo com o Barreto é o zerinho quando o assunto é vendas. Vamos colocar ele de novo aqui, enquanto ele vai se posicionando. O Barreto tem sempre recados importantes para compartilhar conosco. É para você aproveitar na hora de comprar o seu automóvel 0 km ou mesmo seminovo, também um primeira mão, tá bom? Pode escolher aí a marca que você quiser, ou mesmo 50 anos de tradição você encontra no Grupo Saga. Visita aí uma das lojas do Grupo Saga e vive essa experiência, né, de garantir aí o seu automóvel 0 km da bandeira que você escolher. Pode ser Hyundai, Nissan, Renault, alô, Ellen Ohana, Jaguar, Land Rover, BYD, é você quem escolhe, tá bom? Chevrolet, Mitsubishi. E aí, me diz qual é a sua, tá bom? O Grupo Saga tá aí em Cuiabá aguardando você. 50 anos de tradição e também a Casa Prado. Casa Prado veste todos os homens há 70 anos. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Então só escolhe agora o shopping, né? Pode ser também na sua cidade, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste ou pelo site casaprado.com.br. Comprando, dá para receber até 3 horas também, viu? No seu local de trabalho, na sua casa. Só acessar casaprado.com.br. Marcela. Recado bom, é recado compartilhado por Márcio Barreto. Eu vou mandar um abraço à nossa audiência qualificadíssima. Luciano Ramalho, querido, obrigada pela mensagem, aqui acompanhando a gente, sintonizado. Edivânio, flamenguista, gente boa, sempre aqui. Seu Afonso também passou. Pedro, querido, obrigada. Breno, em Petrolina, acompanhando aqui o nosso programa. Menino Anderson, por favor, coloque o nosso convidado em tela maior para a gente dar sequência nesse faleiro e eu vou tocar a bola para o Vendedor 24 Horas. A sua pergunta, ela tá valendo ouro. Pois é, Marcelo, e é legal porque, assim, como a gente falou no início ali, sobrou pro Thiago Reis contar pra gente aí, com o avanço brutal da tecnologia, né, sobre o SDR, que a gente estava contando aqui agora, para quem perdeu um pedaço, né, não tem mais volta. Não tem mais volta, porque nesse pacote do SDR que ele acabou de falar pra gente, pô, a resiliência já tá dentro, né, Thiago? Ou seja, não sofre, tem uma programação para poder contornar essa objeção, até porque é onde o vendedor mais sofre quando ele recebe um não, quando ele recebe uma má educação do outro lado, e tem que ter muita resiliência. Dentre outras estratégias que já fica montada nesse pacote, onde dá para aumentar em até 8 vezes mais aí o faturamento ou as chances de finalização, Thiago, é isso? Pois é, assim, depende de mercado para mercado, depende da característica do mercado que você está tentando vender, mas o que acontece é que uma SDR IA, ela não tem limite de execução, né? Ela não tem limite de ligação, ela não tem limite de produtividade. Você não tem a despesa que você tem para gerenciar, para acompanhar, para monitorar, para motivar, que normalmente a gente tem quando a gente fala de um ser humano. E quando a gente olha ali a produtividade, um SDR na minha operação, ele vai gerar algo entre 16 a 21 reuniões com potenciais decisores. Perfeito. A SDR consegue fazer isso por dia. Sabe? Ela consegue a mesma coisa que um ser humano faz em 30, né? Vamos ser honestos, vamos falar 21 dias úteis, ela faz em um dia.
Então significa que o trabalho de uma SDRA corresponde ao trabalho de 21 seres humanos dentro de um mês. Então essa é mais ou menos a proporção, só que ela custa menos do que custa um ser humano. Se você considerar eficiência e produtividade, ela custa muito menos. Hoje um SDR... Tá valendo o que um SDR hoje, o custo mensal? Não, assim, depende da região do Brasil, depende do nível de senioridade, no mercado que você se encontra, mas vai variar de R$3.000 a R$18.000, né? Quanto mais sênior, mais caro, quanto mais júnior, mais barato. Então vai variar de 3.000 a 18. Quando a gente olha para uma IA, a IA, o nosso plano mais simples começa em R$5.000 por mês e ela consegue fazer 1.500 minutos de ligação. Então é completamente desproporcional o nível de produtividade. E quando a gente olha para a capacidade de execução dela, para como ela se comporta como ser humano, é absurdo. Eu tenho aqui algumas pessoas perguntando se é válido para diversas áreas. Eu tenho pessoas interessadas aqui do varejo de moda, gastronomia, contabilidade. Eu tenho ouvintes aqui curiosos. Você está despertando aí a curiosidade, a vontade de aprender mais. Fala um pouco então para esse ouvinte que está com dúvida. Então, a IA pode ser aplicada em qualquer área. Tá? Só depende, de fato, de entender o comportamento e as principais dúvidas, porque ela passa por um processo de treinamento, então a gente constrói a IA baseado nas características do segmento. E agora, o que vai variar da maneira como ela aborda é o nível de complexidade do produto que você vende e do ticket médio que você tem para oferecer. Quanto menor o ticket, mais objetiva ela é, mais direta ela vai ser conduzindo para a venda. Quanto mais alto é e quanto mais complexa for a tomada de decisão, maior vai ser o papel dela de qualificar e filtrar. Dá para fazer uma venda... Desculpa, Thiago, perdão. Eu ia falar uma venda transacional, que seria muito mais simples, muito mais barato, uma venda complexa, que seria aí, de repente, até um automóvel para chamar para um showroom. A diferença entre os dois é, a produtividade, volume, velocidade de resposta é importante, no outro, a capacidade de identificar características e filtrar é mais importante. Então a gente tem esses dois mundos e a gente precisa tomar uma decisão sobre onde que a gente vai focar, né? Mas para todos os negócios é possível utilizar, principalmente nas atividades que são manuais, que são braçais, que são passíveis de erro, que você precisa de alto volume. Nisso vai fazer muito mais sentido você usar uma inteligência artificial do que um ser humano. Inclusive, se quiser, a gente pode fazer uma ligação aqui para ela, hein? Queria muito. Até, Thiago, antes de você fazer a ligação, hoje eu tenho feito uma mentoria de inteligência artificial e é muito legal falar disso, porque a IA é treinável, como sabemos, né? Então, quando você treina um profissional de IA para ser o SDR, eu posso tanto ter uma intelectualidade nível 2, nível 3, nível 4, ou bater um papo mais raso também com o meu prospecto. E isso é legal a gente colocar aqui. Vocês também vão nesses mínimos detalhes e, óbvio, trabalhando ali objeções do mercado daquela empresa, né? Para quem, de repente, o empreendedor está ouvindo a gente agora, está no trânsito, está pensando, pô, mas como é que eu vou fazer isso para o meu negócio, né? Pô, eu vendo imóveis, Márcio. Peraí, eu vendo automóveis. A minha venda é complexa. Peraí, eu vendo serviço. Então, dá para realmente preparar, vamos dizer assim, um playbook, né? Uma cadência certinha para cada segmento bem estruturado. Sim, mas o primeiro passo é a criação de processo, porque não dá para a gente botar a IA para argumentar bem se eu não sei quais são as objeções, se eu não sei quais são as dúvidas, se eu não sei quais são as dores do cliente. Então, o primeiro passo que a gente gasta, uma energia relevante, é mapeando justamente, porque ninguém compra um produto, né? Por mais que eu queira vender o demanda infinita, ninguém compra um livro por comprar o livro. Eu compro sempre com objetivo. Eu vou comprar porque eu quero vender mais, porque eu quero entender mais de vendas, porque eu quero aumentar faturamento, porque eu quero proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu quero tirar férias na Disney. Então, quanto mais eu entendo a transformação e o resultado final que o meu cliente está buscando, mais efetivo vai ser a argumentação e a capacidade dela. E também, né, tem aquela coisa, quanto mais frio é o lead que eu falo, maior vai ter que ser a capacidade de argumentação. Se eu estou falando com alguém que me procurou ativamente... Levantou a mão... é muito mais fácil conduzir essa pessoa para vendas. Agora, se eu vou ligar para o frio, para a Marcela, fazer ela atender, validar a expectativa dela, se o carro está na hora de trocar, se não está, eu preciso de muito mais informação e o trabalho precisa ser muito mais bem feito. Outro treino para ela. Perfeito. Vamos ligar então, Thiago? Bora ligar? Bora. Pô, legal, hein? Vamos fazer... Essa experiência é muito bacana. Primeira vez que a gente vai ter um faleiro Isso assim. É polêmico, tá? O Thiago andou apanhando um pouco, hein, Thiago? Sim ou não, Thiago? Pode apertar ela com o faleiro aqui. Foi cancelado aí, tá vendo? É sério o negócio. Isso aí tudo foi página de fofoca, o pessoal me xingando. Aí, ó. Aí, ia ligando agora. Deixa eu entrar aqui. Você tem noção, Marcela? Porque quando a gente fala de pré-vendedor, como o Thiago bem colocou no início, é aquele que faz o primeiro trabalho
E quando esse camarada é bem treinado, tem estratégia, tem técnica, tem comportamento que vai além realmente das técnicas e estratégias. Não adianta eu ter técnica e estratégia se eu não me comporto bem perante o contato com o cliente. Se quando eu recebo, né, uma grosseria, eu apelo, como ele colocou ali. Só que ele prepara o terreno para quem? Para o closer, para o camarada que fecha. Aquele vendedor que, tipo, tá preparado para fechar a venda. Sabe? É um papel muito importante que demanda 70% do tempo de uma venda. Olha que loucura. E enquanto... Ai, Márcia, é contigo, hein? Alô? Quem fala? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Aqui é a Thaís, da Growth Machine. Eu tô falando com o Márcio Barreto mesmo? Sim, sou eu. Ah, legal, Márcio. Então, eu vi aqui que você interagiu com alguns dos nossos conteúdos e materiais. E como estamos com uma condição especial na nossa imersão Growth Machine, achei que fazia sentido te ligar rapidinho. Você tem um tempinho para conversar agora? Eu queria entender um pouco mais do cenário de vocês para ver como a gente pode ajudar. Pode ser? Pode ser, tenho sim. Ótimo. Obrigado pela abertura, Márcio. Então, a Growth Machine é a maior aceleradora de vendas B2B do Brasil, sabe? A gente tem conversado com muitos líderes comerciais que estão enfrentando desafios para bater as metas de vendas, principalmente por conta de processos comerciais pouco estruturados ou dificuldades na geração de leads qualificados. Como é que está esse cenário aí na CBN Cuiba? Vocês têm sentido algum desses desafios também? Sim, a gente precisa de geração de demanda e aumentar essa taxa de conversão. Inclusive, eu quero muito ir na imersão Growth Machine. Entendi, Márcio. Fico feliz que você já tenha interesse na imersão. Antes de te passar os próximos passos, só para eu conseguir te direcionar melhor, qual é o seu cargo atual aí na CBN Cuiba? E se puder me contar um pouquinho mais sobre como vocês têm tentado gerar demanda hoje, acho que vai ajudar bastante também. Pô, bacana. Eu sou diretor comercial, meu nome é Sávio também, meu sobrenome. E a gente hoje está no PAP, né, porta a porta, e a gente faz algumas prospecções, um inside salezinho ali de leve. Entendi, Sávio. Então, você como diretor comercial já está bem próximo da operação, né? E, tipo, além do porta a porta e desse início de inside sales, vocês atuam em qual segmento exatamente? E só para eu entender, o modelo de negócio de vocês é B2B, B2C ou B2B2C? B2B e B2C também. Legal, Sávio. Então, vocês têm atuação tanto para empresas quanto para consumidor final, né? E só para eu mapear direitinho, qual foi o faturamento do último ano aí da CBN Cuiba? Existe mais alguém que participa do processo? Ó, você pode me chamar de Márcio Sávio. Porém, eu não queria abrir os números agora. Eu queria muito saber qual é a data do evento ou já falar com uma pessoa para poder garantir minha presença. Tranquilo, Márcio Sávio, sem problemas quanto aos números. O que a gente faz aqui é justamente entender seu cenário para te direcionar para o especialista certo, que vai te passar todos os detalhes de data, investimento e garantir sua vaga na imersão. Só antes... Assim, de tudo que a gente faz, cara, ninguém percebe que tá falando com uma IA, sabe? Todo mundo acha que tá falando com um ser humano. A pessoa briga, a pessoa grita com ela achando que é um ser humano. Não sabe que é um... Thiago, parabéns, cara, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, o tempo de resposta surreal, a sutileza dela, né? O respeito ao meu tempo. Os pedidos que eu fiz, ela atendeu, inclusive, em real time. Pô, surreal, cara, surreal. Tô impactado. Cara, assim, é aquilo que eu falei, não tem volta, né? O pessoal me cancelou porque eu falei, olha, mandei 16 pessoas embora porque eu tenho uma SDR que faz o trabalho de 16 pessoas. E aí vem o pessoal falando, mas e o emprego, e sei lá o quê. Cara, boa parte dessas pessoas foram reaproveitadas em outras funções da empresa. Mas não tem jeito, é um caminho sem volta. Para quem é empreendedor, para quem é empresário, a gente tem um jogo de receita versus despesa. Eu preciso tornar a empresa mais eficiente até para poder ganhar mercado. Só que para eu botar um ser humano para fazer isso, eu levo de 4 a 6 meses treinando para ela ficar nesse nível. Tiago, quer dizer que em 30 dias a pessoa não está trabalhando? Está trabalhando, mas ela não vai estar produtiva da maneira como ela fica em 2 horas. Sim. Tremendo, cara. Você destacou bastante a tecnologia, mas eu também quero aproveitar esses últimos minutos para a gente olhar um pouco para o ser humano, para esses
erros que você vê com mais frequência aí, você que vai direcionando as empresas para esse crescimento, a postura também de cada liderança, de cada vendedor, para fomentar também essas vendas. Se me permite, vamos juntos também, já que a gente destacou tanto a tecnologia, essa ferramenta tão bem treinada por você e pela sua equipe, e para quem está ouvindo agora, os erros mais comuns, o que não fazer, o que você também pode aí compartilhar de conhecimento para que saiamos dessa entrevista aqui, os empreendedores, os vendedores que nos ouvem, mais entusiasmados, Thiago. Boa. Acho que assim, a primeira coisa é a gente achar que a tecnologia vai fazer milagre. Se você não tem posicionamento, se você não tem processo, se você não sabe para quem você vende, se você não sabe o problema que você resolve, se você não tem uma estratégia, a tecnologia vai ser apenas custo. Agora, quando eu combino, cara, estudar muito o meu cliente, entender quais são suas dores, suas necessidades, definir com clareza quem compra e quem não compra o meu produto e criar uma estratégia de abordagem baseado nisso, não tem volta. Agora sim, a SDR pode ser incrível, tá? Se o time de vendas não estiver preparado para receber essa oportunidade, também não tem milagre. O vendedor é a grande estrela do processo. Em breve, a SDR não vai fazer apenas a ligação para qualificar as oportunidades, ela também vai fazer acompanhamento e crescimento de receita dentro de clientes da base. Né? Essas são funcionalidades que já estão previstas no futuro. E outra coisa que também a gente está colocando, ela se auto-otimizar. Né? Com base no discurso dela, ela vai entender o que está funcionando mais e menos e ela começa a se corrigir para ficar cada vez mais efetivo. Assim como a gente está usando a IA para fazer a ligação e qualificar leads, eu também estou usando a IA para analisar as reuniões, para analisar a maneira como o vendedor conduz, a maneira como o vendedor atualiza o CRM, saber se ele perdeu ou ganhou uma oportunidade da maneira correta. Então, isso vai permear a empresa inteira. Para você que mesmo você sendo um pequeno empresário, eu aconselho de verdade a você gastar um tempo do seu dia investindo na educação, na evolução, em tentar entender, cara, o que está disponível, o que não está, quais são as atividades que hoje meu time gasta muito tempo que eu poderia automatizar dentro de uma inteligência artificial. Porque tudo isso vai fazer você ter a redução de custo, que é uma coisa importante, mas o maior ganho não está na redução de custo, o maior ganho está na ampliação da eficiência. Se vocês pensarem, pensa aí, Marcela, pensa aí, Márcio, última vez que você foi atendido por um profissional de vendas, você pegou alguém que te chamou pelo nome, que te fez pergunta, que entendeu por que você queria comprar, ou alguém que foi direto mostrando o produto e depois não construiu zero relacionamento contigo? Como é que é? Muito mais interessado em vender do que entender a dor, né? Do que ser consultivo, né? E aí a gente percebe que a IA é altamente treinável nisso, né? Pois é. Sem dúvida. Você lembra de algum atendimento aí último? Sendo bem honesta com você, ouvinte, vocês dois, eu não tenho uma lembrança muito positiva. As minhas últimas experiências não foram... E eu fico chateada, e no caso fiquei, porque eu não gosto de dizer assim, é uma situação local, é difícil ser bem atendido. Eu sou muito bem atendida por muitos cuiabanos e mato-grossenses, não gosto de ouvir, principalmente alguém de fora quando fala isso, mas infelizmente as minhas, não estavam num bom dia, as minhas últimas 2 experiências não foram boas. Maior dor do mercado, e a gente percebe que, poxa, a IA consegue sanar essa dor facilmente. O que a gente pode esperar, Thiago, nos próximos... Não vou nem falar 5, sei lá, um ano ou 2 anos, já chega a bater ali no closer também? Já um... Não, assim, olha, o conceito do SDR, para mim, ele vai acabar, tá? Porque o vendedor ele vai passar a ter ele digitalmente, entendeu? Então, certo. Hoje, com essa tecnologia, eu já poderia criar um vendedor seu que fala com a sua voz, prospecta com a sua voz, então acaba essa fricção de passar de uma pessoa para outra. Perfeito. A pessoa vai falar com o Márcio Barreto digital e depois vai falar com o Márcio Barreto em carne e osso. Do início ao fim. Pô, tremendo. E aí vai ser uma única pessoa fazendo esse processo. O que a gente vai ver é que a gente tem 6, 8 meses de muita oportunidade pela frente. Então, eu vou conseguir nadar de braçada e botar muita eficiência. Daqui a 6 a 8 meses, a gente vai ver uma resposta das empresas colocando a IA também para comprar. Então, aí vai ser IA com IA. E aí a gente vai começar a ter uma perda de eficiência. Mas eu vejo muito ali, cara, investir na capacitação, na evolução, na construção do relacionamento, porque vai ser aí que a gente vai conseguir se diferenciar. Existe um ponto positivo que essa tecnologia torna todo mundo mais eficiente. Existe um ponto negativo, é que existe baixa barreira de adoção. Então, é igual o smartphone, é igual a internet, igual o computador, é um negócio que vai ser adotado muito rápido, porque como ele gera muito retorno, todo mundo passa a usar. Só que ele vai ser um diferencial competitivo enquanto eu uso sozinho. Se todos os meus concorrentes estiverem adotando, ele vai ser um fator de sobrevivência. Então, para mim, tem uma janela de oportunidades que você precisa ter velocidade para aproveitar isso.
Perfeito, Thiago. Desculpa interrompê-lo, mas nós estamos na reta final, último minuto desse Faleiro Bom. Tem gente perguntando como é que te acha na internet, contato. Então fica à vontade para suas considerações. Faltou algo que queira destacar e, é claro, para deixar o seu serviço aqui para a nossa audiência. Legal. Bom, olha, quem quiser oferecer um diagnóstico gratuito para todo mundo que está aqui, é só ir lá no Instagram e jogar Thiago Reis com TH tudo junto, sem ponto, sem nada. Se me mandar a palavra diagnóstico, a palavra IA, todo mundo que veio aqui da CBN vai receber um diagnóstico gratuito feito pelo meu time, onde a gente vai analisar a tua operação e entender exatamente quais são os gargalos e mostrar como é que a IA pode ajudar a sua empresa. Para quem não me conhece, lá no Instagram eu produzo muito conteúdo, Thiago Reis tudo junto também, você vai ver lá. Cara, todo dia tem vídeo novo, toda hora eu estou trazendo insights e informações relevantes para te fazer vender mais. O site da Growth é Growth Machine, growthmachine.com.br. Lá também tem bastante coisa para a gente poder se aproximar e estar junto. Pô, Thiago, pena que é pouco tempo, cara. Vamos ter que marcar um segundo encontro. Agradecer demais o seu tempo, que eu sei que é precioso. Super difícil conseguir um horário com esse camarada, viu? E, ó, já pode separar minha vaga. Vamos embora, Marcelo, pro Rio? Tem no Rio a imersão? Não, é em São Paulo, cara. São Paulo. Tá, então separa a nossa vaga aí, por gentileza, que nós vamos aí te encontrar, meu irmão. Grande abraço, viu? Vamos junto, gente. Pra cima. Vamos junto. Obrigada, Thiago. Mais e mais sucesso para você. E assim a gente vai caminhando para o fim de mais um Vendas e Negócios. Faltou algum recado, Márcio Barreto? Não. Eu tô aqui assim, pô, felizão com essas informações aí em primeira mão, porque o Thiago entrega muito conteúdo nas redes sociais, mas hoje aqui no CBN Vendas e Negócios ficou um programaço do tipo imperdível. Quem quiser te acompanhar e ver os cortes, como é que te acha lá? Márcio Barreto. Sabe que eu gosto de underline, né? A gente percebe. Segue lá que a gente troca like, segue de volta também. Quer palpitar pro meu Flamengo hoje? Acho que 3-0 pro time adversário. Vambora depois dessa. A gente espera, né?